Quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias neste momento e nos acompanhar em mais esta ministração. É uma mensagem de grande importância, de grande relevância, uma mensagem grave. Grave, o que me refiro é que é uma mensagem que vai falar exatamente o que precisamos e não exatamente o que queremos ouvir. Mas é uma mensagem necessária. E eu quero que os irmãos se esforcem por assimilar o entendimento. Nada novo, exatamente. Mas a ideia da mensagem precisa de ser compreendida claramente na mente e no coração. Os tempos urgem. Estamos vivendo tempos difíceis, como já disse o apóstolo Paulo profeticamente em sua carta a Timóteo. Tempos difíceis, tempos finais, e mesmo o tempo psicológico nosso está muito acelerado, né? Nós temos muito pouco tempo para tanta coisa. E quando se trata das coisas de Deus, então é preciso que o nosso pouco tempo dedicado a isso seja usado de maneira eficiente, não é? Já que vivemos num tempo tão acelerado, de tantas atividades, de tantas coisas, então que o nosso tempo dedicado a Deus e as coisas relacionadas a Ele, que seja um tempo eficiente. Para tanto, nós temos que evitar qualquer coisa que porventura nos distraia. Isso porque é verdade que existem muitas formas de pensamentos religiosos, mesmo tempo dentro do cristianismo, e coisas que aparentemente são boas, que aparentemente têm algum valor espiritual, mas é preciso que nós peguemos aquilo que é indispensável. Olha, Paulo já dizia a Timóteo na sua primeira carta que a igreja não deve se ocupar com fábulas e genealogias sem fim, que antes só promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então veja, ele fala, a igreja não deve se ocupar, gastar o tempo de igreja com fábulas e genealogias. O que isso significa? Fábula e genealogia, aplicado de uma maneira geral, significa qualquer coisa que só gera discussão, que só gera entretenimento e que não produz aquilo que deve produzir. E o que deve ser produzido? Paulo diz, o serviço de Deus na fé. Ou, em outra versão, o ministério de Deus na fé. Ou seja, Paulo diz, não gaste o tempo com discussões sem fim, discussões que não agregam, discussões que não resultam em nada absolutamente, ainda que haja um vencedor, ainda que se chegue a alguma conclusão da discussão, mas se ela não agrega algo no que diz respeito ao serviço de Deus da fé, Paulo diz, não gaste o seu tempo com isso. E também não nos envolvermos com fábulas, com qualquer tipo de coisa que não agrega, que não é verdadeiro, que é ilusório, entretenimento. E ele diz então que devemos, portanto, nos ocupar com aquilo que promove o serviço de Deus na fé. Então, esse ministério está empenhado nesta base, desenvolver mensagens, reuniões, encontros que promovam o serviço de Deus na fé. Alguém pergunta, pastor, o que é o serviço de Deus na fé? Bem, essa fé é a base, né? O ministério de Deus, o serviço de Deus na base, sobre a fé. A fé é a fé neotestamentária, é a verdade acerca de Deus, é o testemunho de Deus na pessoa de Jesus e o testemunho de Jesus por meio dos apóstolos. Então, é a revelação de Deus da pessoa do Filho e a revelação do Filho pelo seu Espírito
por meio dos apóstolos, das Escrituras e da igreja. Ou seja, nós estamos empenhados que os irmãos gastem o precioso tempo somente com aquilo que diz respeito ao testemunho de Deus na pessoa do seu Filho. 2 exemplos simples para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Há um caso, todos conhecem na Escritura, em que Jesus foi à casa de Marta e Maria, não é? E lá estavam as duas, diz a Escritura que Jesus falava e que Maria simplesmente assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ou seja, naquele momento, Maria deixou tudo para trás, deixou tudo de lado e se dedicou ali todo o seu tempo e todo o seu ser para ouvir Jesus. Ao passo que Marta, não menos crente que Maria, mas estava envolvida com muitas atividades. Eu não sei quais eram os serviços que ela promovia, não é? Mas digamos que ela estivesse preocupada em fazer um jantar, ou um almoço, arrumar a casa, fazer uma boa recepção para Jesus. E num dado momento, ela ali, correndo com muitas coisas para fazer, ela perguntou: Jesus, o senhor não se incomoda e não diz nada, porque Maria não me ajuda na tarefa? O senhor não se incomoda que Maria fique aí parada sem me ajudar? E Jesus disse: Marta, Marta. Olha as palavras de Jesus, quão solenes, né? Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas uma só é importante. Uma só. Maria escolheu a boa parte. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Marta, a despeito de quão justificáveis sejam os seus serviços, a despeito de quão bons eles sejam, a despeito do valor que eles tenham, são coisas, são preocupações que não resultam no objetivo da sua essência, do seu ser, da sua alma. Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, enquanto a Marta está com muitas atividades, ela está perdendo o essencial. É isso que eu quero dizer. O outro caso é a mulher samaritana. Ela era uma mulher, ninguém pode negar que ela estava em busca da verdade, que ela amava a Deus e queria servir a Deus a todo custo. Mas por ignorância, o que ela estava fazendo? Ela estava em busca de saber qual era o lugar, se era em Gerizim ou se era em Jerusalém, o lugar que se devia adorar a Deus. Vocês entendem? Poxa, isso é louvável. Uma pessoa que quer saber onde é que é o local onde eu devo reunir, qual o lugar melhor, o lugar verdadeiro que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, isso não é louvável ou não é louvável? Afinal, a pessoa que está buscando a Deus, porém, a sua busca lhe desviava do objetivo e do alvo. Jesus disse: não, mulher, não é nem em Samaria, nem em Gerizim. O templo e a habitação e o lugar de adoração a Deus é no espírito humano. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, venha comigo, ouça-me por um momento, para que nós possamos entender o que é mais importante. Confesso que o título dessa mensagem, Mostra-nos o Pai e isso nos basta, eu estava na dúvida se eu colocava esse tema da mensagem, ou se eu colocava um outro tema mais polêmico, né? Mais provocativo. Aí acabei colocando este por ser mais poético. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas eu pensei em colocar assim, olha, a única coisa que vale a pena na Bíblia. Mas, de todo modo, ficam esses dois temas. Na verdade, os dois dirão no final a mesma coisa. Um complementa o outro. A única coisa na Bíblia que vale de fato a pena, e mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Essas são palavras de Filipe, João capítulo 14. Imagine vocês, para a gente, vamos nos situar nesse pedido de Filipe. Me refiro a João capítulo 14.
capítulo 14, versículo 8, é quando Filipe diz a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quero convidar os irmãos vamos encontrar o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem não é exatamente o capítulo 14 de João. Essa pergunta, ou esse pedido de Filipe, imagine, Senhor, você chegar para Jesus, pense comigo, Rodolfo, chegar para Jesus e falar: Jesus, é o seguinte, olha, mostra-me o Pai, e isso me basta. Essa pergunta, ela nasce de muitos conflitos na mente de Filipe e de todos os discípulos, certamente. Essa pergunta, ela nasce exatamente porque os judeus, de um modo geral, eles tinham uma esperança. Olha onde vai se fincar as raízes desse pedido de Filipe. Tinha uma esperança que a lei já havia prometido o Messias, os escritos e os profetas haviam anunciado o Messias. Então imagine todo o povo na esperança, na expectativa de que o Messias virá. Chega um dia e fala: pronto, o Messias chegou. Aí vai lá Jesus, chamando para si alguns discípulos, né? E ali atraindo as multidões. E agora todos ali estão pensando: puxa, o Messias chegou, então todas as nossas expectativas em relação ao estabelecimento do reino de Deus serão cumpridas, né? Nossas expectativas serão satisfeitas. Jesus é o Messias prometido. E agora, a cada dia que eles estão ali com Jesus, eles estão na expectativa de que alguma coisa diferente vai acontecer e de que a qualquer momento o reino vai aparecer, ele vai surgir. Jesus vai instaurar esse reino. Pensa numa expectativa grande do coração dos discípulos. De modo então que Jesus agora começa a pregar. Pregando e falando, explicando e ensinando. Só que os ensinamentos de Jesus, eles iam na mão contrária da esperança dos judeus, de um modo geral. Por que ia na mão contrária? Ora, porque se eles aguardavam o Messias, pensem comigo, o Messias que iria livrá-los da mão dos seus inimigos, no caso dos romanos, naquela ocasião. O Messias que teria força, poder, para com o seu cetro de ferro, assentado no trono de Davi, subjugar para si todas as nações do mundo. Aí vem Jesus com as conversas meio atravessadas. Mas é assim que eles pensavam, quando Jesus dizia: olha, é o seguinte, você não deve resistir ao perverso. Aí vem o conflito na mente de um judeu, de um discípulo, ou de Filipe. Puxa, mas será que com essa conversa de não resistir ao perverso, é assim que ele vai conseguir estabelecer o seu trono? Será que alguém consegue se proclamar rei, assentar-se no trono de Davi, reerguer a nação de Israel, fazê-la uma nação acima de todas as nações, subjugar todas as nações, com esse discurso de não resistir ao perverso? É a pergunta que talvez vinha na mente. Aí Jesus continua dizendo, né? Se alguém lhe ferir na face direita, não devolva, volta, deixa ele ferir a face esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Tudo isso são palavras que iam na mão contrária da expectativa de todos os discípulos. Quem está me entendendo? E essas palavras vão frustrando, de certo modo, a expectativa. Vão gerando dúvidas. Poxa, será que isso vai dar certo mesmo? É ele mesmo o Messias? Imagine Jesus dizendo: se alguém tomar a sua capa, dê a ele também a túnica, leva também a túnica, leva tudo. Mas não vai prender um ladrão? Não, você vai oferecer algo a mais ainda para aquele que lhe tomou a capa, dê a túnica. Eu pensava que tinha que matar lá, bandido bom é bandido morto, não é assim? Tudo aquilo ia mexendo na mente dos discípulos. Logo,
a casta religiosa toda de Israel já estava contrária a Cristo, obviamente, desde o início, por outros motivos, não somente por esses. Mas os discípulos ainda mantinham no coração uma expectativa. Não, uma hora dá certo, uma hora ele reage, uma hora ele vai ter que fazer alguma coisa, não é possível, não é? De modo então que depois de 3 anos e meio, Jesus agora está num cenáculo, e para completar tudo isso, Jesus olha para os discípulos com um semblante decaído, suspirando, suando, seu suor se transformando em gota de sangue, e Jesus então diz: a minha alma está profundamente triste até a hora da morte. Pronto. Agora, não é? Que Messias é esse, poxa? Fala para mim, você aí. Até hoje ninguém quer esse Messias. Até hoje. Em fraqueza. Então, nessa confusão aí, Jesus ainda consegue dizer para os discípulos: olha, não se turbe o coração. Credes em Deus? Então, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, tentando resolver um conflito no coração dos discípulos. E aí é nesse momento que Filipe fala: Senhor, o seguinte, diante de tudo isso, faz o seguinte, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Eu sei que Filipe dizia assim: Senhor, nós estamos confusos. Nós estamos assim, a nossa fé oscila, né? Pendula. Mas se o Senhor nos mostrar o Pai, nós ficaremos mais tranquilos. E eu lendo esse texto essa semana, me veio a agudeza do pensamento. Como que se Filipe dissesse assim: Senhor, olha, tudo bem, eu sei que tratando-se de questões teológicas, porque a esperança que todos os hebreus tinham era uma esperança construída em cima de uma teologia, desenvolvida a partir da leitura da lei, dos escritos e dos profetas, sim ou não? Uma teologia construída. E agora Jesus vem com outro assunto. Jesus não explica exatamente a teologia deles, mas ele vem com uma outra visão, uma outra perspectiva. E Filipe diz: Senhor, é o seguinte, olha, eu sei que há um conflito, eu sei que a nossa teologia, a nossa expectativa teológica, escatológica, não bate muito com o que o Senhor tem feito e dito, mas eu vejo, eu percebo, eu acredito que existe uma coisa que está acima de tudo isso. Porque se o Senhor é o Messias, se o Senhor veio dos céus, se você veio do Pai, se você é o Filho de Deus, então existem coisas que estão acima de todas essas questões aqui embaixo. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Em outras palavras, nada nos importa. Nada mais nos importa. Desde que o Senhor nos mostre o Pai, porque se você bem pensar, sejam as teologias forjadas, seja a lei, seja os profetas, seja os salmos, seja a teologia feita em cima desses textos, seja o próprio Messias, seja o que quer que seja, o judaísmo, os fariseus, os escribas, o sábado, as festas, os sacrifícios, tudo isso não importa, porque se tudo isso está a serviço do Pai, então traga-nos o Pai e tudo estará resolvido. Em outras palavras, ver o Pai, ter a visão do Pai, a revelação do Pai, é tudo o que nos importa, é tudo o que nos interessa. Tudo o que não converge para a manifestação e a revelação do Pai, você pode deixar de lado, você pode jogar fora, não gaste o seu tempo, porque se não converge para o Pai, se não revela o Pai, se não mostra o Pai, então não há por que nos envolvermos com qualquer coisa que não nos leve, a essa experiência única que pode de fato nos trazer a verdadeira
a verdadeira salvação. Então pense comigo por um momento. Mostra-nos o Pai. E isso o quê? Mostra-nos o Pai. E isso o quê? O Pai, ver o Pai, ter a revelação do Pai, nos basta. Eu não vou pedir para vocês falarem isso, porque vocês vão falar. E sempre vai ter aqueles que também não falam, porque não obedecem esses tipos de comando. Porque por achar uma bobagem. E de fato acaba sendo, uma bobagem. Porque o que vale mesmo é o que você tem aí dentro do seu coração. Será que você... É para você pensar, para você refletir. Você está claro disso, que mostra-nos o Pai e isso nos basta? Isso basta para você? O que você mais quer além do Pai? Além de ver o Pai, no sentido de se ter a revelação do Pai. Então, respondendo à pergunta temática, ou sugerida pelo tema, a única coisa que verdadeiramente vale a pena na Escritura é o testemunho e a revelação do Pai. Alguém pode dizer, pastor, mas e tudo mais que está na Bíblia? Aqui é onde se encontra o problema que eu quero tratar com vocês, que eu quero que vocês pensem e se esforcem para me entender. A Escritura, ela pode ser pego de duas maneiras. A maioria das pessoas, eu diria, em todos os tempos, desde os hebreus, até então a igreja oficial, institucional, que nasceu no 4º século da era cristã, portanto não nasce com Jesus Cristo, A igreja institucional, romana, depois a igreja protestante, depois as igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu falei, desde os hebreus, passando por todas as igrejas organizadas e institucionais, elas tomaram a Bíblia de modo a investigar a Bíblia e fazer dos seus textos uma teologia. Raciocínios a partir dos textos bíblicos. Pega um texto aqui, emenda com outro ali, soma com esse daqui, multiplica por aquele, e no final você fala, essa é a verdade. Ou seja, tomaram a Bíblia como se fosse um manual, ou como se fosse um livro de estatutos, para formar aqui dentro, a partir da sua interpretação, o que você julga que deve ser feito e vivido, a fim de, fazendo isto ou aquilo, você alcançar a vida eterna. Eu disse que este modo de tomar a Bíblia foi feito pelos hebreus e por todas as igrejas institucionais, desde o 4º século até os dias de hoje. Alguém fala, pastor, mas então para que serve a Bíblia se não for para isso? Só uma pergunta, vocês viram a confusão que os judeus fizeram com a Bíblia hebraica? Porque eles mataram o Messias ou não mataram? Todo o arranjo teológico que o judaísmo fez, a partir da Bíblia hebraica, resultou em quê? Eu pergunto para vocês. E olha que eles eram os camaradas cujo livro foi escrito na sua própria língua. Não tinha esse problema de, porque o hebraico, porque o... Não, é a língua deles. E os escribas eram deles mesmos. A tradição era deles mesmos. Tudo era deles. A Bíblia hebraica era deles. O que resultou? O que resultou? João capítulo 5, versículos 39 e 40. Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Isso é um juízo de vocês. E vocês não sabem que elas dão testemunho de mim. E contudo, sendo elas o meu testemunho, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês vão à Escritura para ter vida na Escritura. A vida sou eu. Vocês não vêm a mim.
ela é um testemunho de mim. Chegando no nosso tempo, na era do cristianismo, eu pergunto: qual foi o resultado de tudo o que foi estudado sobre a Escritura no cristianismo? Igrejas católicas, protestantes, pentecostais. O resultado é que vocês estão vendo aí. Cada esquina, uma igreja. Cada igreja, uma fé diferente. É uma confusão só, irmãos, em nome de Jesus. Tentem me entender. Você vai para um lado, você ali é constrangido, é obrigado, é convencido de que você tem que viver daquele modo. Mas a 100 metros você encontra outro grupo, dizendo: não, está tudo errado, o modo certo de viver é assim. Mas 100 metros você encontra outro grupo, dizendo o contrário das duas. Eu estou falando exageradamente ou é normal? É assim mesmo. Ou seja, em todos os tempos e em todos os lugares em que a Escritura foi tomada por estudos, ou por meio, ou por material de se fazer aqui teologia, o resultado nunca foi positivo. Não se esqueça do pedido de Filipe: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Alguém pergunta: pastor, mas tem outra maneira de você tomar a Escritura? Tem. A Escritura não é um livro para você ficar manipulando ao seu bel prazer, tomando textos descontextualizados para justificar a sua opinião, a sua ideia. A Bíblia, entenda isso definitivamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até o livro do Apocalipse, toda a Escritura é um livro de testemunho. Diga amém. Ou seja, Jesus foi quem deu este conceito acerca da própria Escritura. São elas que dão testemunho de mim. Olhem para mim em nome de Jesus, preste atenção. As Escrituras são um livro de testemunho. O Antigo Testamento falando daquele que viria, e o Novo Testamento falando daquele que veio. Ou seja, a Escritura toda só nos serve de fato para nos revelar o Pai na pessoa de Jesus. Se a Bíblia é um testemunho, elas estão falando de alguém, estão falando de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, é o Verbo encarnado de Deus, é a expressão exata do Pai. Ou seja, o Pai se revela e se manifesta por meio de Jesus. E as Escrituras falam de Jesus. E todos nós, portanto, precisamos ir a Jesus. Alguém fala: pastor, mas a teologia é uma coisa boa. Alguém pode dizer: eu fiz teologia, eu fiz um seminário teológico, eu fiz uma faculdade de teologia. Mas você já parou bem para pensar no que é a teologia? Se você falar para mim assim: olha, eu fiz teologia. Ou se você me disser: eu gosto de teologia. Ou se você me disser: eu estudo teologia. Se você me disser alguma coisa nesse sentido, eu vou te perguntar: qual? Qual? Como assim, pastor? Qual? A teologia católica? A teologia reformada? A teologia pentecostal? De qual teologia você está falando? Que você gosta, que estuda? Ou com a qual você concorda? Mas é a teologia desenvolvida pelos europeus? Ou por aqueles que habitam o norte da África? Pastor, mas não é tudo uma coisa só? Não. Ou é a teologia da América Latina? Pastor, não sabia que tinha tantas diferenças. Ou é a teologia feminista? Teologia LGBT? Teologia de negros? Teologia de índios? Teologia de qualquer coisa? De pobres e de ricos? Pastor, mas tem diferença em tudo isso? Olha, entenda bem. Eu separei aqui alguns conceitos sobre o que é teologia, para vocês entenderem, tá? Onde é que nós queremos chegar.
do ponto de vista filosófico, ou melhor, do ponto de vista etimológico, teologia é o estudo de Deus. Teologia, logos e theos. Theos, né? E logos. Logon, estudo de Deus. Ora, olhe para mim. Deus pode ser estudado? Hã? Deus pode ser... O que pode ser estudado? Ora, um objeto, uma coisa. Que você vai lá e olha e investiga e disseca. E eu estudei essa coisa aqui. Mas Deus não pode ser estudado. Então, teologia, enquanto estudo de Deus, é um conceito fora de cogitação. Ok? Todos os teólogos concordam comigo neste ponto. Mas tem ainda um conceito de teologia que é um conceito filosófico. Seria o estudo da revelação que Deus dá acerca de si mesmo. Entenderam? Então não é o estudo de Deus, é o estudo da revelação que Deus dá acerca de si mesmo. É um conceito bacana, eu acho bacana esse conceito. Mas ele vai se problematizar quando nós chegamos no terceiro conceito, que é um conceito de teologia do ponto de vista moral. Esse é o ponto fundamental. Porque toda teologia, ela é condicionada. Eu escrevi esse conceito e eu vou explicar detalhe para os irmãos. Toda teologia, ela é condicionada. Esse é o primeiro ponto. Pastor, o que é condicionada? Ora, você imagine só, se nós moramos num país de terceiro mundo, país subdesenvolvido, em que a pobreza, a miséria reina, a fome, as doenças, e nós nos propomos a estudar a Bíblia. Será que por qual ângulo nós vamos olhar? Nós vamos olhar buscando o quê? E compreendendo o quê? Se as nossas raízes estão fincadas no sofrimento, na miséria, na angústia, na dificuldade, nós vamos olhar a Escritura e vamos estar sempre percebendo nela e extraindo textos e reunindo textos que de alguma maneira nos favorecem. Se nós fizermos assim, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos tirar da miséria, Deus vai nos prosperar. Ou então, por mais que nós soframos aqui nessa terra, fome, miséria, desgraça, mas um dia nós estaremos numa mansão celestial. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o nosso olhar, ele está condicionado à nossa própria situação. Ora, imagine os ricos fazendo lá na Europa uma teologia, estudando as Escrituras, fazendo arranjos teológicos. Eles vão dizer o quê? Que o proletariado são os servos de Deus. E Deus diz a todos os servos que obedeçam aos vossos senhores. Vai fazer uma teologia de modo a que todos pensem que o ser rico e aquela condição na qual eles vivem é a vontade de Deus e que não há então nenhuma desigualdade. Onde quer que esteja o teólogo, a sua teologia estará condicionada dialeticamente por fatores de conjuntura e condicionamento social e existencial. Não sei se eu me fiz entender, mas nesse sentido, e somente a partir desse sentido moral, é que nós concluímos, e agora nós temos aí diante de nós os fatos, que toda teologia, ou que a teologia, ela é plural, porque tem muitas, não é só uma. Ou seja, quantos leem a Bíblia a partir do ambiente, das condições, das conjunturas, das circunstâncias, eles criarão a partir de sua perspectiva uma teologia. Uma teologia é um modo de explicar a Deus, um modo de explicar o mundo, um modo de explicar o homem, um modo de dar respostas aos problemas atuais nos quais o homem vive. Alguém fala, pastor, mas e agora, então, o que fazer? O que fazer que nós não vamos tomar a Bíblia como sendo um livro de teologia. Nós vamos tomar a Bíblia como um livro de testemunho.
faz toda a diferença. Ler a Bíblia como quem busca encontrar em cada palavra, em cada frase, em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro, em cada testamento, em toda a Bíblia, como quem procura encontrar Jesus. Onde Jesus se mostra aqui nas Escrituras? Onde ele se esconde? Como ele pode ser revelado? Eu quero encontrar Jesus, conhecer Jesus, perceber Jesus. Afinal, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, o que Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta, o que Jesus respondeu para Filipe? Ora, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, o Pai é aquilo que nós devemos conhecer, é aquilo que nos importa, é aquilo que nos interessa. Jesus veio para dar o testemunho do Pai, para revelar o Pai, para mostrar o Pai. Então, em outras palavras, Filipe, olhe para mim, e vendo-me, você verá o Pai. Conhecendo-me, você conhecerá o Pai. E assim você terá então encontrado toda a razão da sua existência. Ah, pastor, então, será que é assim mesmo? O que vai acontecer conosco quando nós conhecermos o Pai em Jesus? Abra sua Bíblia rapidamente em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Paulo, neste capítulo, neste versículo 6, ele diz assim, olha, preste atenção. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ou, talvez dizendo de outro modo, porque Deus que disse, haja luz. Aquele mesmo Deus que lá no início, olhem para mim, acompanhem-me no pensamento. Aquele mesmo Deus que no princípio, ali estava a terra sem forma, vazia, havia um caos estabelecido, cheia de trevas, totalmente imersa em água, informe, deformada, destruída, arruinada. Deus chegou. Pense na condição da terra. A terra estava sem forma e vazia, cheia de trevas, o vazio, o abismo, as águas cobriam todo o abismo. Deus chega e diz, haja luz, e houve luz. E a partir da luz, todas as coisas agora começam a se renovar. A partir da luz, a luz, o primeiro elemento, quando ela resplandece sobre a terra, tudo agora entra em processo de transformação, de criação e de recriação. Ou seja, a luz é o fator primordial para a restauração da própria terra, de todo o planeta Terra. O que significa que quando a luz de Deus chega, tudo se transforma. A sua vida pode estar toda desarranjada, cheia de problemas, cheia de angústias, cheias de deformações, deformação de caráter, problemas psíquicos, problemas materiais, problemas familiares. Pode estar toda destruída, mas olha o que Paulo diz. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ora, se quando Deus diz, haja luz, e a luz agora traz como fator primordial a condição para a restauração da terra, esse mesmo Deus que é a própria luz, Ele também resplandece dentro do nosso coração. O que significa que quando essa luz resplandece dentro de nós, agora você tem o fator primordial para que toda a sua vida entre num processo constante de mudanças, de transformação, de criação, de renovação. Agora, como isso acontece? Ele diz, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui está o propósito de Deus para com a sua vida. Deus resplandecer no seu coração, para que uma vez iluminando o seu coração, o Pai lhe seja revelado na face de Jesus. Eu pergunto, o que mais você como um cristão deseja? Qual é o seu anseio cristão? Eu acredito que nós precisamos parar um pouco e começar a nos questionar e começar a perguntar para nós mesmos qual é o nosso verdadeiro anseio de cristão, qual é o nosso propósito de cristão. O que poderia ser tirado de você nesse mundo chamado cristão, sem que lhe abalasse a sua estrutura, a sua fé e a sua determinação de ser cristão? Ou seja, você é um cristão, sim? Agora, esse ser cristão envolve muitas coisas. Exemplo, eu sou pastor, estou na qualidade de pastor. Digamos que amanhã vocês todos falem assim: olha, Alexandre, cai fora daqui que ninguém quer saber mais de você. Ah, sai daqui, vai cantar em outro terreiro. Digamos, né? Ah, mas agora eu vou me abalar. E abalado, eu acho que eu vou desistir, pastor, de ser cristão, porque eu vi que... Ou seja, era nisso que eu me sustentava? É a pergunta que eu faço. Você que tem cargo em igreja, cantor, diácono, presbítero, quem mais, pastor? Ajuda aí. Presidente da CIB, presidente dos adolescentes, dos jovens, das senhoras, regente do coral. Em que se firma a sua fé? Todas essas coisas são elementos que podem ter alguma importância no contexto social em que nós vivemos, mas a pergunta é: o que de fato nós buscamos? O que de fato nós queremos? Filipe disse: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Paulo vai dizer: esse mesmo que disse das trevas resplandecerá a luz, ele ilumina o seu coração, para que seja revelado o Pai para você na face de Jesus. E quando você vir Jesus, quando você começar a ver Jesus, toda a sua vida começa a entrar num processo de conformação. Há um texto que está em Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. Pense esse texto comigo, eu vou falá-lo, e os irmãos podem anotar, podem acompanhar na leitura, mas Paulo diz assim: olha, preste atenção, todas as coisas, tudo que lhe acontece, que lhe sucede, que está à sua volta, o mundo atual, a pandemia, os problemas financeiros, seu casamento, seu sofrimento. Falei de casamento, sofrimento veio em seguida, rápido. Lembrei do casamento, veio sofrimento em seguida. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, meus irmãos, puxa vida, para com isso. Primeiro que ele está dizendo que aconteça o que acontecer, os altos e os baixos, sua ascensão ou sua queda, seus fracassos, seus erros, seus acertos, sua sogra, seu vizinho, todas as coisas cooperam. E olha que o contexto de Romanos 8 é o sofrimento. Do 16 em diante começa a falar do sofrimento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus segundo o propósito dele, não segundo o seu próprio propósito. Alguém fala: ah, pastor, boa descoberta. Puxa, então eu fui chamado por Deus segundo o propósito de Deus. Então há de se perguntar qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Ah, irmãos,
propósito de Deus é nos tirar do inferno de fogo e nos levar para o céu. Será? O propósito de Deus é nos prosperar, curar o nosso corpo físico, nos dar uma fazenda, uma namorada, uma esposa, um marido, um filho, uma casa própria. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí ele passa a descrever, a enumerar este propósito. Ele vai dizendo por quê, ou por quanto. Capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. E o que diz mais aí? A fim de que estes predestinados sejam conformados à imagem do seu Filho primogênito. Agora olhe para mim. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha para mim, veja o Pai. E agora Paulo diz que nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, porque fato é este, que o Senhor nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu Filho primogênito. Ou seja, quando dentro de você resplandecer a luz de Deus e dissipar as trevas do seu entendimento, e você perceber que nada mais vale a pena se não conhecer o próprio Pai, então você conhecerá o Pai na face de Jesus. E agora então esse Jesus, enquanto luz dentro de você, vai te conformar à imagem dele. E quando então nós formos conformados à imagem de Jesus, o que vai acontecer? Jesus disse: Filipe, você quer ver o Pai? Olhe para mim. Quem me ver a mim, ver o Pai. E quando nós formos conformados à imagem do Filho primogênito de Deus, o Pai será revelado e mostrado em você. Agora, ninguém quer saber disso, né? Essa bobagem. O bom mesmo é falar em línguas estranhas, operar milagres e maravilhas, curas, prodígios. Se o tempo me permitir, eu vou falar sobre isso essa noite. As pessoas querem dinheiro, prosperidade, palavras de autoajuda. Mas você não, você vai saber que você não foi chamado para essas coisas. Que todas essas coisas, por mais que tenham uma aparência de bondade, de piedade, mas nada disso vale a pena, porque a única coisa que vale a pena, e é o que nos basta, é revelar, ter o Pai revelado em nosso coração. E quando o Pai for revelado em nosso coração, por meio da sua iluminação, nós seremos também conformados à imagem de Jesus. E aí todo mundo poderá ver Jesus em nós. Todos poderão ver o Pai refletido em nós. Esse é o nosso alvo. Essa é a razão da nossa existência. Este é o motivo do nosso chamamento. Há um texto em Hebreus capítulo 12, versículo 14, é um texto minimamente intrigante. Porque ele diz assim, olha: vivei em paz com todos, buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora pense esse texto comigo. Quando ele diz buscai, ele está falando com quem? Buscai vós, que vocês busquem. Essa é a ideia, que vocês busquem a paz com todos, que vocês busquem a santificação. O texto, me parece, deveria ser assim, porque se vocês não buscarem a paz,
e a santificação, vocês não verão o Senhor. Não seria a ideia? Porque é assim que todo mundo lê o texto de Hebreus 12:14. Eles leem assim, olha, eu vou falar na linguagem de hoje. Como é que as pessoas leem o texto? Vivam a paz com todos. Busquem a santificação. Porque sem a paz e sem a santificação, vocês não verão ao Senhor. A pessoa puxa, para que eu veja o Senhor, eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, não é? Mas o texto está dizendo, se vocês não buscarem a paz, se vocês não buscarem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, para que os outros e para que o mundo veja o Pai, vocês, igreja, precisam buscar a paz e buscar a santificação, porque senão vocês não serão transformados. E sem que vocês sejam transformados, como o Pai irá se mostrar ao mundo em vocês? De que maneira o mundo verá o Pai se vocês não forem transformados? Essa é a questão. Olhem para mim. Quem aqui quer que as pessoas vejam o Pai? Conheçam o Pai? Pois eu digo para vocês, ninguém verá o Pai se vocês não buscarem a paz com todos e a santificação. Porque o modo como eles verão o Pai é em vocês. Vocês são o meio e um instrumento divino, como assim foi Jesus no seu tempo da sua encarnação. Quando perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus prontamente disse, estou aqui, quem me vê a mim vê o Pai. E quando perguntarem para você, quando pedirem para você, quando chegarem dizendo, igreja, chega de gritar, de teologia e de tudo mais, mostra-nos o Pai e isto nos basta. O que nós vamos dizer para eles? Estou perguntando para vocês. Entra alguém nessas portas aqui agora e fica parado ali onde está o nosso irmão, ouvindo, olhando. Daqui a pouco ele fala assim, tá bom, chega de conversa fiada, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí vocês vão olhar e falar, e agora? Pastor Josué, está te chamando lá, o rapaz quer falar com você, né? Daqui a pouco a pessoa pede, não, vocês não estão me entendendo? Mostra-me o Pai e isso me basta. Vocês ficam tentando me convencer, falando das 70 semanas de Daniel, Armagedon, Giena. Tá bom, eu cansei disso, eu estou cansado disso. Cada um diz uma coisa diferente. Mostra-me o Pai. Aí a irmã Rosilene começa, o sangue de Jesus tem poder, só pode estar endemoniado. Uma criatura dessa só pode estar endemoniada. Não faz sentido atrapalhar o culto desse jeito. O Giovanni não percebeu que esse cara está bêbado ou endemoniado, atrapalhando o santo culto do Senhor, na santa ceia do Senhor. Ele diz, não estou bêbado nem endemoniado. Eu sou alguém que estou buscando pelo Pai. Vocês sabem onde eu posso encontrá-lo? Judá se levanta e diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Ainda responde assim, como dizes tu, mostra-me o Pai? Os irmãos percebem o peso? Para onde nós estamos caminhando? O que nós estamos fazendo? O que será de nós daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos desse ministério? O que será de nós? Essa é a grande questão. Nós temos uma missão, nós temos um alvo. Eu quero saber onde é que nós estaremos daqui a uns dias. No dia de Cristo, diz a Escritura, é dito que muitos chegarão a Jesus e dirão, Senhor, Senhor. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Senhor, em teu nome nós profetizamos, falamos línguas estranhas.
Em teu nome nós curamos os enfermos. Olha que maravilha. Em teu nome nós tal. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus, indiferente, lhes dirá: nunca vos conheci. Afastai de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ué, mas como assim iniquidade? O que eles praticavam eram obras em nome de Deus, em nome de Jesus, coisas supostamente boas. Qualquer coisa que você faça, a despeito da veste com a qual você veste a coisa que você faz, pode ser em nome de Deus, mas se não visa ao cumprimento do propósito de Deus, para o qual você foi criado, para o qual você foi chamado, é desvio, é pecado, é iniquidade, porque pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Se eu pudesse falar o nome de cada um aqui, eu diria: mas saiba, você nasceu, ou melhor, você foi criado, você nasceu para um propósito. Você não nasceu para ser um mero professor, um mero médico, um mero advogado, né? Para ser vigilante, um policial militar, sapateiro, cozinheiro. Essas coisas são passageiras e nos ocupam aqui por uma questão meramente utilitária. Mas você não é um ser utilitário. Quem está me entendendo? Cada um de nós temos lá a nossa ocupação. Rosirene é enfermeira, por exemplo, não é? Cumpra bem seu papel de enfermeira com muito amor. Mas a razão da sua existência não é essa. Você é um ser eterno em Deus, nele, não em si mesmo. Deus te deu um espírito humano. Deus te criou para a eternidade, não para o tempo. Cadmo, Paola, Neto, Tainá, cada um de nós, poxa, você foi criado para um propósito eterno. Entenda definitivamente isso. Cumpramos com bastante zelo e eficiência o nosso papel temporal na terra, mas não perca jamais a ideia de que você foi criado para expressar e manifestar a Deus. Você foi predestinado para ser conformado à imagem do Filho primogênito de Deus. Ah, pastor, mas eu fiz cura, milagre, prodígio, falei em língua, pulei, jejuei, caí, rolei, entreguei recado, tive visão, vi demônio, vi anjo, vi tudo isso. Mas nada disso significa absolutamente nada. Não estou nem entrando nos méritos da natureza dessas coisas, da procedência, não. É apenas Jesus dizendo: olha, nada disso que vocês fizeram justificam o fato de vocês não terem alcançado a vontade do meu Pai. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós os que praticais a iniquidade. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai é que alcançarão o cumprimento da vontade de Deus em suas vidas. Há um outro texto, com isso eu estou encerrando essa noite, muito interessante. Não quero entrar em questões escatológicas, porque eu já falei tanto de escatologia. Pelo menos eu vou falar de Brasília, porque de Brasil é muito grande, eu não conheço todo mundo, mas eu não conhecia em Brasília nenhum pastor que conhecesse mais e falasse melhor de escatologia do que eu, aqui em Brasília. Eu falo ao vivo, viu, pastor Josué? Pode chamar quem você quiser aí, trazer. Hoje não, porque não tem mais, não luto mais com essas coisas.
Mas no tempo em que o nosso carro-chefe era a escatologia, Rosilene sabe disso, o Narciso sabe disso, Josué sabe disso. Nós fizemos 3 estudos do Apocalipse, até hoje o povo vem para cá por causa do Apocalipse. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Mas não é que estava errado, não. Coisas bem elaboradas, bem colocadas, mas que não vai para lugar nenhum, né? Porque ninguém quer saber de estar com as vestes purificadas no dia da parousia do Senhor. Eles querem saber como é que acontece. É do lado direito da nuvem ou do lado esquerdo que ele vai vir. Ninguém quer saber do coração puro, do amor, da verdade, para que não importa como ele me receba. Não, ninguém está preocupado. Quer saber se o anticristo vem mesmo da Europa ou é dos Estados Unidos? Eu estou achando que é dos Estados Unidos. Josué fala, pá de bobagem, rapaz, já estudamos aqui, já vimos todo lado, todo jeito, é da Europa. Aí Josué falou assim, é da Europa mesmo, é da Europa, eu vi lá. Aí outro fala, mas que lugar exatamente da Europa? Aí Josué fala, da Grécia. Da Grécia. Aí o outro fala, não, é da França, é o Macron. E agora? Agora você já sabe de onde ele vem, o nome dele, e agora? Você vai para onde? Não, agora é só isso mesmo, tá bom. Era só para saber. Ou seja, não evolui, é um camarada, não é? Caminhando numa esteira, não chega a lugar nenhum. Ou é alguém então subindo uma escada rolante que está descendo. Né? Essa foi boa, não foi? Ele dá um passo, ela desce. Aí ele vai e volta, né? Ele sobe e ela desce. Ele não vai, não anda, não progride. Aí, mas o texto que eu falei que ia falar, que eu estou encerrando, é um texto lindo, sabe? Jesus reunindo as nações, todas as nações. Pastor, esse texto aí está falando das nações, né? Porque a igreja foi julgada no trono, no bema. Os mortos só serão julgados no trono branco. Entenderam? A confusão que as pessoas... Eu estou dizendo da essência. Jesus reúne as nações em torno de si e separa uns dos outros como separa bodes de ovelhas. Uma vez separados, aquela expectativa, Jesus olha para os da direita e fala assim, olha, vocês todos são benditos do meu Pai. Entenderam? Puxa, que coisa boa, hein? Sou bendito do Pai. E por isso vocês possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Puxa vida. Alguém grita, pastor, Mateus 25, 31 em diante. Isso aí é as nações, viu, pastor? Esse que está preocupado em definir que são as nações, e são as nações mesmo. Mas esse que está preocupado unicamente em saber quem é o grupo, não faz o que esse grupo que ele sabe que faz. Ele só quer saber qual que categoria é essa, para ele poder colocar no espaço escatológico da sua teologia no lugar certinho, e se encaixar, fazer encaixou. Ele fica, agora ficou bonito. Bacana, olha, José, ficou perfeito. Um mapa escatológico. Para. Joga esse mapa fora. Eu quero entender o seguinte, porque se vocês são bem-aventurados, são benditos do Pai, se vocês possuem o reino de Deus por herança, que está preparado desde a fundação do mundo, qual é o segredo? Porque tem um outro grupo aqui à minha esquerda,
a quem Jesus disse: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e vocês. Vocês, os anjos dele, os mensageiros, que propagam e disseminam a vontade dele. Puxa, malditos, apartai-vos de mim, fogo eterno. Não, agora eu quero saber, isso é grave. Não, pastor, o que foi? As nações, pastor. Pastor, você não está entendendo, a igreja foi julgada no Bema, 2 Coríntios 5,10, tribunal de Cristo. As nações vivas, que é esse texto está falando, que é outra coisa, é no tribunal de glória, porque ainda tem o trono branco, que vai ser julgado os mortos. E os demônios. Deu o mar os mortos, né? E o mar e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Lembra? Aí outra, pastor, e os judeus vão ser julgados em qual tribunal? Você é judeu? Não. Por que você está perguntando isso? Você não é judeu, não tem parente judeu. Você quer fazer o quê? Não, eu quero saber, para poder falar. Sai dizendo que os judeus vão ser julgados nos 12 tronos, conforme capítulo 12 de Mateus. Versículo alguma coisa, 27, 28. Está por ali. Tá bom, nos 12 tronos, e aí? Vou anotar para não esquecer. Pastor, você sabe o versículo para eu decorar? Puxa, vocês são benditos do Pai, e se são malditos, afastai-vos de mim, eu quero saber o porquê disso. Porque, puxa, eu não posso incorrer nesse erro, e eu preciso viver o que vocês viveram. E aí vocês daqui, emocionados, chorando, benditos do Pai. Puxa vida, nem contava com isso. Nem contava. Pior, Miriam nem sabia que tinha essas coisas de tribunal, nem nações, Bema, não sabia de nada. Ela só viveu a vida dela. Do jeito que ela está vivendo, está vivendo. Todo mundo, você... Gente, vamos viver. Sabia de nada, nunca tinha lido uma Bíblia, não sabia tal. Aí ela é a primeira a dizer: ô Senhor, mas por que nós somos bem-aventurados? Eu não estou entendendo. Jesus disse: muito simples. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive preso, vocês foram me ver. Estive nu, vocês me cobriram. Estava enfermo, vocês foram me visitar, levaram um remedinho. A Miriam fala: não, para de bobagem, eu vou para aquela turma dali. E meu lugar é lá. Porque ela é honesta. Honesta. Esse povo aqui é honesto. Esse povo, esses bem-aventurados, eles são honestos. Não, Senhor. O Senhor está enganado conosco. Nós nos lembramos de ter dado comida para o Senhor, nós nunca te vimos. Quando foi que nós cobrimos o Senhor? Fomos visitar o Senhor. Matamos tua sede, nós não nos lembramos. Mas nós vamos para lá, com os outros. Não está errado essa conversa. Jesus fala: não, seus tontos. É o seguinte, é porque quando vocês fizeram essas coisas, a um dos meus pequeninos irmãos, porque todos são irmãos de Jesus, vocês fizeram a mim.
Entenda, dar um copo de água a um sedento é dar um copo de água a Jesus. Ah, mas nós não conhecemos o Senhor. Não, mas não importa. Vocês, na verdade, me conheceram na face de cada pessoa que sofria. Vocês me conheceram na face deles. Agora, esses aqui não. Esses aqui diziam que me conheciam, mas não me reconheciam na face de ninguém. Na face de ninguém. E como é a minha face, eles não podiam ver. Quem já viu a face de Jesus aqui? Sim. Como ninguém pode ver a face de Jesus, porque só pode ser vista na face dos flagelados, dos fracos, dos doentes, dos desprezíveis, dos oprimidos. Vocês não viam na face dos oprimidos, não viam a minha face e dizia que conhecia. Eu não vos conheço. Vocês não me vestiram, não me deram de comer, não me deram de beber. Ou seja, estes aqui, que fizeram tudo isso, mesmo sem ter nada de teologia, de nada dessas contendas, apenas viveu e viu o rosto do Pai em cada criatura, e reconheceu em cada ser humano um irmão, um filho do mesmo Pai Celeste, e por isso estendeu a mão. Vocês são bem-aventurados, porque só uma coisa nos basta: conhecer o Pai. De que adianta ter curado, falando em língua, profetizado, expulsado demônios, mas não conhecer o Pai? De que valeu? Não estou tirando o mérito de expulsar um demônio, expulse. Não é que você não deva fazê-lo, não é? Se o demônio fazer, manda ele embora. Vai, em nome de Jesus, sai daí. Pronto, acabou. Está liberto. Agora, não faça disso a sua religião, o seu pedestal, a sua justiça. Falando em línguas, fale. Você quer falar? Fala. Você acredita? Você entende assim? Fala. Mas não usa isso como instrumento de guerra, de batalha, de orgulho, de presunção, de divisão. Ah, pastor, eu gosto de escatologia, eu estou estudando seus vídeos lá no Apocalipse, muito bom. Continue. Mas não use aqueles vídeos para você saber o que você não sabe, o que o Alexandre não sabe, o que ninguém sabe. Ah, aquilo lá não está certo? Aquilo lá é apenas um entendimento. Entenderam? É apenas um entendimento pálido de alguém que conseguiu conectar uns versículos e deu uma forma. Pastor, mas eu posso ir por aqui? Pode. Se o outro não for também, não vai dar nada. Rosilene, imagina, Jesus vai voltar. Você aprendeu no meio da tribulação, os vencedores sobem, tá? Mas aí o Rodolfo aprendeu, não, que a igreja toda vai subir antes. O que vai acontecer? Você vai descobrir que você vai subir antes com ele, todo mundo. Se você estiver errado. E se ele estiver equivocado, ele vai subir com você no meio. Isto é, se vocês estiverem preparados. Entenderam? Tem esse detalhe, né? Detalhe, né? Detalhe, não, tem tudo isso. Entendem o que eu estou dizendo? Não é desprezar o que fizemos ou o que o outro está fazendo. Não, nós começamos dizendo, temos que valorizar aquilo que realmente importa. O que importa? Conhecer a face do Pai no outro. Isso vale. E se você reconhecer o Pai na face do outro, logo os outros vão reconhecer a face do Pai em você. Isso vale a pena, e é a única coisa que vale a pena. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amém? Glória a Deus.